Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre, amigo de todos nós, Jesus, possa nos envolver e que nos sintamos todos acolhidos pelo seu infinito amor. Que tenhamos uma noite de reflexões proveitosas para a nossa alma, oferindo aqui esse alimento, esse pão, que nos sustenta e nos fortalece para a jornada. É para mim uma grande alegria estar aqui em Santos pela primeira vez, na condição de mais um simples irmão, aprendiz, que vem compartilhar o pouco que tem podido aprender e aquilo que tanto nos tem ajudado na jornada. Então, que Jesus possa nos inspirar a todos nesse tema que é, digamos, um dos temas ou uma das jornadas as mais fundamentais da criatura humana, que é a jornada por se compreender, por compreender de onde vem e para onde vai. Porque conversar sobre a Gênese, sobretudo à luz da doutrina espírita, é essencialmente buscar entender o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Com todo o arcabouço de revelações e de novos conteúdos, de novos horizontes que a doutrina espírita nos descortina, aproveitando o ensejo desse ano especial em que essa obra basilar completa o seu Sesc centenário, vamos hoje tentar percorrer aí um pouco essa jornada, tentando entender onde ela começou, melhor dizendo, onde essa busca começou, para tentarmos entender onde ela haverá de chegar. Porque em termos de lei divina, em termos de conhecimento das origens ou conhecimento de Deus, pensar sobre o princípio é ao mesmo tempo pensar sobre o fim. Porque, já nos dizia o Apocalipse, é o Criador, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. De modo que pensar sobre a Gênese, o começo de tudo, é, na verdade, pensar sobre o fim, a finalidade de tudo. Voltamos ao Criador, estamos indo ao Criador, porque tudo remete, tudo parte dele, e tudo vai acabar nele. Como o grande mar, como o grande oceano, que recebe a todos os rios que somos. Então é essa um pouco a jornada que hoje trilharemos, nesse que é o mais fundamental dos questionamentos humanos. Desde que lá nos primórdios da razão, nos primórdios da civilização e da humanidade na Terra, o homem voltou os seus olhos para o céu, para a natureza que o cercava, intuitivamente, intimamente, essa pergunta o premia, o impulsionava. Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Intuitivamente sabia ele existir uma força maior que o atraía, que o chamava. Então buscava ele perguntar-se e entender mais acerca dessa força. E é esse o móvel, é esse o estímulo que nos impele na senda da evolução. Avançamos para melhor compreender de onde viemos, o que nós somos. E é essa jornada que a criatura humana, o ser espiritual, é posto por Deus, a fim de que, alcançando os recursos para que Ele mesmo possa devassar o infinito, para que Ele mesmo possa desbravar o universo e a criação divina, possa Ele mesmo se construir na sua perfectibilidade a caminho de Deus. Então, lá atrás, ao olhar para aqueles céus, para aquelas estrelas e para aqueles fenômenos, já começava a criatura humana a se mover por esse grande estímulo, a busca por entender o enigma mais fundamental, como irá dizer Leon Denis no seu livro, o grande enigma. É esse o nosso móvel, é esse o nosso estímulo, a nossa força para a caminhada. E é nesse sentido que a obra Gênese e o que o Espiritismo apresenta para nós vai se encaixar muito bem para que possamos entender essa caminhada. E voltamos, então, ao Livro dos Espíritos, a obra basilar da doutrina espírita, para começarmos essa nossa reflexão. Lá a questão de número 17, da primeira parte do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos e Kardec vão ali conversar conosco acerca de Deus, das causas primárias da criação. E lá na questão 17, Kardec faz uma pergunta interessante, que, no nosso modo de pensar, está muito relacionada com o tema dessa noite. E ele pergunta, então, de maneira perspicaz, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas?
Em outras palavras, é dado ao homem meditar sobre a sua gênese, sobre a gênese, o princípio das coisas. E a resposta dos Espíritos é interessante. No primeiro momento dizem eles não, mas é preciso ir ao complemento da resposta. Não nos fixemos no não. Complementam eles: não é dado ao homem conhecer tudo neste mundo. Neste mundo. O que não significa dizer que não é dado a ele conhecer alguma coisa acerca da gênese neste mundo, ou no patamar evolutivo em que estamos. É isso que podemos depreender. Já nos dão eles ali uma lição de humildade. Olha só, não queira abarcar tudo da noite para o dia. Nem mesmo os espíritos superiores saberão nos responder ou nos esclarecer muito profundamente quanto ao princípio das coisas. Eles mesmos dirão: quanto ao princípio das coisas, nem mesmo nós, onde estamos, conseguimos ainda abarcar. Então trazem eles primeiro esse norte para nós, humildade. É preciso ter a paciência, é preciso trilhar a evolução, a fim de que nos tornemos dignos ou aptos para melhor abarcar a grandeza de Deus e da sua criação. Não poderíamos abarcar toda a imensidade do absoluto, a perfeição da sua criação e da sua obra de um instante para o outro. Foi isso mais ou menos o que Santo Agostinho, de modo até cômico, recebeu de orientação da espiritualidade, quando conta-se que estava ele há muitos dias a pensar sobre Deus e a sua criação, meditando sobre a natureza divina, sobre a eternidade, e ele pensava e não conseguia abarcar tudo aquilo. Uma hora sua mente se estafou, se cansou. Então ele resolveu passear, para espairecer um pouco. Morava ele em Hipona, na costa norte da África. Foi ele à praia, estava ali a caminhar, quando lá adiante viu uma criancinha. A criancinha fazia um movimento cíclico, repetitivo. Ela ia ao mar, pegava alguma coisa com as mãos e voltava até a praia, depositava essa coisa ali em algum lugar e voltava ao mar. Quando ele se aproximou mais, percebeu que ela estava com uma conchinha. Ia ao mar, pegava um pouco de água e depositava aquela água num buraquinho que havia feito na areia. Ele se aproxima dela então e, para descontrair, pergunta: o que você deseja fazer? E a criancinha então, ingenuamente, volta-se para o mar infinito, para o grande oceano, e diz: eu quero colocar tudo aquilo ali nesse buraquinho. E ele então, naquela resposta automática, ele diz: mas você não vê que isso é impossível? E aquela criancinha então se volta a ele e lhe diz: e você também não vê que é impossível que a relatividade, a pequenez do seu raciocínio, seja capaz de abarcar toda a grandiosidade de Deus? Toda a grandiosidade do absoluto? Ele leva um choque com a resposta. Quando ele se volta, não tinha mais criancinha. Era, na verdade, um recado que a espiritualidade lhe dava, dizendo-lhe: mais paciência, mais humildade, é preciso tempo, é preciso alargar a nossa alma, a fim de que ela possa, de fato, abarcar a grandeza da criação divina, da obra de Deus. Então é isso que eles nos dizem já nessa primeira questão acerca da Gênese. Podemos sim conhecer alguma coisa na relatividade das nossas possibilidades, mas não todas as coisas. Só o tempo e a evolução nos abrirão aos poucos os véus. E é isso que os Espíritos dizem na questão seguinte. Kardec pergunta: será dado um dia ao homem aprender ou entender essas coisas? Então, já que agora não dá, será um dia. E então os Espíritos respondem: os véus se levantam à medida que a criatura humana se depura. Ou seja, é avançando que eu consigo melhor entender o que ficou para trás. É subindo a montanha da evolução que eu amplio os meus horizontes, tanto para o futuro quanto para o passado. Eu consigo melhor enxergar de onde vim e para onde vou, na medida em que vou me depurando. É isso que eles dizem na questão 18. Dizem mais, que nós precisaremos para isso de desenvolver novos sentidos, dos quais sequer imaginamos, e que para eles, ou para essas apreensões, somos como que cegos ainda. Somos como que cegos, porque falta-nos sentidos para entender certas coisas na criação.
E esses sentidos os desenvolveremos na medida em que formos avançando. Na medida em que o progresso for se dando, tanto individual quanto coletivamente. Então é essa jornada em que a criatura humana é posta na grande caminhada ascensional da evolução. E para isso, Deus nos deu duas alavancas principais para impulsionar-nos nessa jornada em busca do progresso, da evolução. É o que vai ser trabalhado nas questões seguintes, 19 e 20 do Livro dos Espíritos. Na questão 19, Kardec vai falar da primeira alavanca. Ele vai perguntar, mas não seria possível, por meio das descobertas científicas ou do trabalho da ciência, descobrir alguns dos segredos da natureza? E os Espíritos dirão, sim, a ciência foi dada ao homem para o progresso em todas as coisas. Mas ela não pode ultrapassar o limite por Deus estabelecido. Como a dizer que em cada estágio em que nos encontramos, tem a ciência um limite de apreensão. Limite este que tem o objetivo até de zelar por nós, nos impedindo de acessar conhecimentos que, sem a devida moralidade, sem o devido equilíbrio e apoderação, poderiam trazer muito mais destruição do que efetivamente progresso. Imagine só, por exemplo, os Espíritos nos dizem no Livro dos Espíritos que um dia será dado ao homem e à humanidade controlar o clima e o tempo. Poderemos controlá-lo? Porque são os Espíritos que o fazem, na intervenção dos Espíritos na natureza. Mas imagine só, se hoje nós pudéssemos fazê-lo, se isso não haveria de virar um instrumento de manipulação, de influência, de pressão sobre outras nações, de controle. Falta-nos a devida moralidade para lidar com certos conhecimentos. E por isso a previdência, a providência, a sabedoria da lei de Deus restringem o universo que podemos alcançar segundo o patamar em que estamos. É isso que eles estão dizendo. Mas é esta a grande primeira alavanca. A alavanca da ciência, que vai aos poucos descortinando novos horizontes e ajudando-nos a entender melhor a Gênese, ou melhor, o universo, a criação de Deus. Essa é a primeira grande alavanca. Mas então Kardec, não contente, perguntará, existiria outro meio de alcançar aquilo que a ciência ou o testemunho dos sentidos não podem alcançar? Então os Espíritos dizem, falam-nos da segunda grande alavanca impulsionadora do progresso humano. Se a primeira é a ciência, com a sua tarefa num domínio específico, o domínio da matéria, a outra grande força, dirão eles, Deus pode, quando julgar conveniente, revelar à humanidade aquilo que a ciência, os seus sentidos não possam abarcar. Então, a segunda grande alavanca, e essa tem sido ao longo dos milênios a tarefa das religiões, claro que com todas as misturas, com todos os desvios, mas essencialmente é essa a sua tarefa, e veremos aqui a importância do Espiritismo nesse contexto, tem sido essa a tarefa das religiões, revelar ao homem aquilo que ele não pode aprender pelos sentidos. Ou seja, vai ela trabalhar no domínio do mundo espiritual. Se a ciência se limita ou está focada a trabalhar e a desvendar o domínio da matéria, do mundo material, estará a revelação, as religiões estarão voltadas a desdobrar e a desvendar para nós o domínio do mundo espiritual. Então são as duas janelas que aos poucos permitem que a alma possa enxergar, ou melhor compreender, a dimensão da criação divina. Ciência e revelação. Como a nos dizer que a Gênese só será tão compreendida quanto pudermos agora com o auxílio dessas duas ferramentas. Uma, tarefa da ciência. Outra, a tarefa das religiões. Foram essas, então, as duas alavancas que Deus forneceu e tem utilizado para impulsionar a humanidade na senda do progresso. A humanidade para melhor compreender quem somos, qual o destino e o sentido da vida,
de onde viemos. E é assim que, desde os primórdios, vamos ver então esse investimento do alto, através da espiritualidade superior, lançando aos poucos, segundo os tempos e segundo as capacidades das civilizações e das consciências, os recursos de progresso. Começando, sobretudo, através da revelação. Até porque, no passado, eram grandes os nossos limites técnicos mesmo. Faltava-nos instrumentação, faltava-nos recursos maiores. Então, a ciência estava ainda muito limitada em suas possibilidades. Só o tempo e os séculos haveriam de realmente construí-la e impulsioná-la. Por isso foram as religiões ou as revelações que começaram a esclarecer o homem sobre a criação divina, sobre o que ele era, sobre o Criador. E para nós, mais em específico, nós que estamos nesse tronco judaico-cristão, temos aquele que foi um dos primeiros ensaios desse processo de descrever o que era a Gênese, o que era a criação. O livro que foi, ou que é por nós conhecido como Gênesis. Gênesis. Uma literatura muito antiga, que para muitos ainda parece um texto muito complicado, muito desconexo, às vezes até mesmo tolo e ingênuo, mas que veremos à luz das lentes que hoje nós temos, já trazia em si o germe de grandes e poderosas verdades. Mas lá está o texto, de mais de 2000 anos antes de Cristo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E assim ele vai descrevendo. E disse Deus, haja luz. E separou as águas de cima das águas de baixo. E vai toda aquela descrição. Trazia-se ali alguns primórdios do conhecimento acerca da criação. Mas o papel da revelação da religiosidade àquele tempo era principalmente outro. Trabalhar desde já, naqueles primórdios, o sentimento da criatura humana. Preparando-a para o futuro, libertando-a desde já, tanto quanto fosse possível, das suas paixões, para que, quando acessasse outros conhecimentos, conhecimentos maiores, não os colocasse a serviço de suas paixões e da destruição. Mas essa mesma religião que tinha esse intento e essa finalidade nobre, embora tenha ajudado e transformado a muitos, embora tenha produzido muitos mártires, muitos homens e mulheres nobres, que marcaram os seus tempos, foi aos poucos sendo transformada num instrumento de dominação. Ela que deveria impulsionar o progresso humano, foi aos poucos sendo tomada como um elemento de manipulação, que escravizava o espírito humano a antigas concepções, porque ao invés de tomar aquilo como lições, como convites à renovação e à transformação dos seus sentimentos, os homens, em geral, tomaram aquilo como instrumentos de poder. Mas em todos os tempos, o alto continuou investindo. Enviou Moisés, depois os profetas todos relembrando a finalidade central, a adoração verdadeira, o trabalho do sentimento, mas muitas vezes não eram ouvidos, eram perseguidos, muitas vezes mortos. Até que então veio o maior de todos eles, o próprio Mestre, o próprio Cristo, profundamente envolvido com a gênese do nosso próprio planeta, vem e traz ele o Evangelho. Traz ele novos horizontes para a mente humana, tanto no campo da religiosidade, da revelação, como mesmo explicando um pouco daquilo que a Gênese, ou Gênesis, já nos havia trazido. Ali, de maneira simbólica, Jesus já trazia novos elementos para ir aos poucos explicando aquele texto lá atrás, muito simbólico, mas que agora, na medida que o espírito e o pensamento humano iam avançando, poderia ir sendo melhor compreendido. Por isso, João Evangelista, com toda a sua perspicácia, mesmo a sua mediunidade, logo no capítulo 1 do seu Evangelho, vai começar dizendo, no princípio,
como a nos dizer que trazia ele agora mais uma peça do quebra-cabeça, mais uma explicação, um aprofundamento acerca daquela Gênesis, daquela narrativa, daquela descrição. Porque Bereshit é no princípio. Quando lá nós vemos, e isso é interessante, no primeiro versículo da primeira religião, de fato monoteísta do mundo, nós vemos a palavra Deus no plural. Bereshit bara Elohim. Elohim é deuses. Como entender então? João traz uma pista. Uma pista que, mais tarde, à luz do Espiritismo e das novas revelações, faria todo sentido. Dirá ele, no princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era divino. E tudo o que foi feito por meio dele foi feito, e nada do que existe sem ele não existiria. Dava ele a sua contribuição, mas o nosso espírito estava ainda muito preso à ignorância, à limitação, e muito poucos puderam entender a dimensão do que estava ali falado. Estava reservado mais uma vez ao futuro, ao tempo, ao progresso do espírito humano, poder desvendar essas peças e conectá-las todas. O cerne do Evangelho era trabalhar, naquele momento, o sentimento. A grande revelação da qual Jesus era portador era o amor. E, de fato, muitos entenderam a mensagem. E o cristianismo produziu o cântico belo dos mártires ao mundo, jamais esquecido. Uma luz jamais antes vista. Mas, passados alguns séculos, novamente, a religião, que tinha essa tarefa de trabalhar o sentimento humano, impulsionando-a na senda da evolução, porque quando se ama, avança-se mais rápido, avança-se com mais segurança. Nós deixamos de lado o trabalho do sentimento e tomamos novamente, mesmo a mensagem de amor do Mestre, como instrumento de dominação. Dessa vez, por muitos séculos. Cada vez mais, aquela mensagem de paz, de simplicidade, de amor, convidando a renovação do sentimento, era transformada e tomada como instrumento de dominação política, de conquista mundana, de poder político, de poder material. E assim a humanidade entrou num longo período de uma fé adoecida. A fé que se distanciou da razão. A fé que abdicou do pensamento. A fé que se dogmatizou e que, portanto, escravizou o pensamento humano, a ciência e a filosofia dentro dos limites estreitos que eram do seu interesse. E ai daqueles que o ousassem transpor. Era a Terra o centro do universo. Deus, o Criador, voltado apenas para nós. A serviço apenas de uma única religião. E assim por séculos ficamos, como que estacionados, com as raras e louváveis exceções que em todos os tempos existiram. Mas, de um modo geral, estava o pensamento humano preso, algemado na fé dogmática. A alavanca havia se convertido em algema. E é então que o alto chama ao desenvolvimento, chama agora a ação, a outra das alavancas. Prepara-se então, no mundo espiritual, com o auxílio de muitos e muitos missionários que haveriam de encarnar uma grande revolução. A revolução do pensamento. A humanidade, enfim, haveria de se libertar das algemas da fé dogmática para entrar, enfim, numa era de luzes do intelecto. A ciência, enfim, começaria a dar os seus primeiros grandes voos e estabelecer as suas primeiras grandes conquistas. É assim que missionários encarnam, a fim de romper aquela muralha construída pela fé dogmática que impedia o espírito humano de alçar voos mais elevados. Espíritos como Wycliffe, Ian Hus, não por acaso, Jerônimo de Praga, não por acaso, benfeitor de Leon Denis, começam a questionar todo aquele poderio. Espíritos no campo da ciência, Galileu, Giordano Bruno e tantos outros, começam a bater de frente com aquela muralha e com a força da sua coragem, arautos que eram da verdade transformadora, aos poucos conseguiram abrir brechas. Claro,
pagaram um preço alto, o preço dos verdadeiros obreiros do progresso, aqueles que deram a vida a fim de que a humanidade caminhasse um pouco mais. E é assim que, com o seu esforço, Ian Hus, inclusive, sendo queimado vivo na fogueira em Constança, abre espaço para aquele que, na visão dos historiadores, realmente criou o contexto necessário para que a humanidade pudesse dar esse grande salto na ciência. Por incrível que pareça, um religioso. Lutero, com a reforma protestante, enfim, rompe com aquele poderio dominante, amparado que estava pelos poderosos de então, consegue não ser morto, manter-se vivo e, finalmente, romper toda aquela pressão e aquele domínio da religiosidade sobre o pensamento humano. E, após a reforma protestante, nós temos, então, o iluminismo. Estava, enfim, agora o pensamento humano mais livre para voar. A ciência mais livre para estudar, para desenvolver-se. A filosofia mais livre para pensar. E assim nós vemos um período de grandes conquistas científicas e tecnológicas para a humanidade. Vamos aos poucos desenvolvendo novos recursos, novos equipamentos, telescópios, microscópios, que nos permitem agora olhar para o infinito da criação, que nos permitem agora olhar para o infinitamente pequeno e melhor entender agora o cosmos, melhor entender agora a Terra. Geografia, história, biologia, todas essas ciências começam a se desenvolver e começam, enfim, a questionar os valores e as ideias consolidadas até então. Será mesmo a Terra o centro do universo? Será mesmo que é a Terra o único ponto, o único lugar onde exista a vida? Para onde esteja voltada a solicitude de Deus? Começa a pôr a ciência, a religião em xeque. Aquela visão do Deus que magicamente criou em 6 dias tudo o que há, começa a ser colocada em questionamento. E a ciência se vê, ou melhor, a religião se vê agora isolada, se vê cercada. Como conciliar, ou como revidar, como rebater todas aquelas descobertas, todas aquelas glórias que a ciência começava a trazer à humanidade. E assim que se inicia, ou que se dá continuidade a essa grande disputa que havia se consolidado até os séculos, entre religião e ciência. As duas forças impulsionadoras que deveriam caminhar juntas, como rios paralelos a convergirem no mesmo mar, estavam há muito afastadas, e naquele contexto como nunca, dadas as divisões. Se a fé sem a razão, se a fé dogmática havia produzido muitas dores e muitas sombras para a humanidade, ela tinha ao menos a bênção das consolações. Ela pelo menos falava ao coração. A ciência, tentando romper com aquele modelo, foi ao outro extremo. Abdicava ela agora de toda e qualquer revelação. A religião era algo do passado. A Deus agora era a razão. Mas se ela falava a razão e falava a lógica, muitas vezes trazia ou deixava ressequido o coração. Porque uma ciência que logo se converteu em materialismo, em negação, em hedonismo. O homem nada é que um amontoado de células e a vida não tem sentido e propósito algum. De um extremo, portanto, partimos ao outro. As duas alavancas que deveriam se harmonizar, porque em verdade falam ambas das leis do mesmo Criador, estavam em regime de guerra, em regime de luta. E é justamente aí que o Espiritismo é convidado a atuar. Como Leon Denis vai falar no seu livro Depois da Morte, capítulo 8, a crise moral. Encontrava-se o espírito humano flutuando entre uma briga de colossos. De um lado, a ciência sem ideal, de outro, a religião sem provas. De um lado, uma força que falava ao seu coração, com os seus erros, as suas superstições, a religião. De outro lado, uma força que falava ao seu intelecto, a sua razão, mas fria, materialista, deixando ressequido o coração. É nesse contexto de dificuldades, de extrema hostilidade entre essas duas forças, que a doutrina espírita é chamada a pacificar,
a unificar, a harmonizar, criando o contexto e o espaço necessário para que a humanidade, enfim, pudesse perceber que essas duas forças, na verdade, são uma força só. Na verdade, tendem a uma finalidade só. Cada uma delas atuando em um domínio, mas ambas com o mesmo objetivo. Uma desbravando o domínio material, a ciência com o seu método, com a sua sistematização, mostrando-nos agora o cosmos, falando-nos do processo de criação da Terra, que de modo algum se deu em 6 dias, colocando em xeque a visão da religião. Era o seu método. A ciência, ou melhor, a religião, precisava agora estabelecer também um método, uma maneira de lidar com a revelação, a fim de que não tomasse por verdade o que era superstição. É aí que o Espiritismo é chamado a atuar. Se para a ciência o telescópio, o microscópio foram as janelas que nos permitiram desbravar, conhecer e ter um novo entendimento acerca da gênese da criação, era agora para a religião a mediunidade que vinha abrir e alargar esses horizontes de experimentação. A ciência, já com o seu método estabelecido, da experimentação, da análise rigorosa, a fim de não tomar a falsidade por verdade. Era preciso agora que a religião também pudesse ter. E o Espiritismo, claro, tendo o seu método de experimentação próprio, porque uma coisa é se analisar uma reação química, onde não há vontade, onde não há arbítrio, onde não há emoção. Outra coisa é se analisar um fenômeno, onde por trás eu tenho uma inteligência, eu tenho uma vontade, eu tenho arbítrio. Ambas, portanto, são experimentais. Mas o Espiritismo era convidado a estabelecer a ciência do Espírito, para que, caminhando junto com a ciência material, ambas pudessem nos fornecer a chave, como dirá Kardec no capítulo 4 do livro A Gênese, para acessar na relatividade que nos é possível o que é realmente a Gênese, ou o Gênesis. Então nós vemos que temos, na verdade, uma grande jornada lá do livro Gênesis, culminando no livro A Gênese, que apresenta novamente essa união, essa harmonização entre essas duas forças, que dirá Denis, no seu livro O Grande Enigma, capítulo 9, forças que só são contraditórias, que só são hostis quando enxergadas muito de baixo, mas que na medida em que a alma, o espírito se eleva, percebe que na verdade, onde existiam contradições, eram elas apenas aparentes. A ciência, a filosofia, a religião, dirá Denis, só são opostas, hostis, quando se as enxerga de muito baixo. Mas quando se eleva, elas como que se unem, se fundem numa poderosa síntese. E esse é o trabalho do Espiritismo. Essa é a proposta dessa obra, a Gênese. Incorporar todo esse arcabouço de descobertas da ciência material, que se abriu uma parte do véu para nos ajudar melhor a entender a criação do nosso planeta, a entender o universo que nos cerca, não rasgou o véu por completo, porque nada poderia falar sobre a origem espiritual, o mundo espiritual. Era preciso acrescentar a outra chave, a chave da ciência espiritual, a ciência do Espírito, tendo como ferramenta de experimentação, de análise, a mediunidade, com equilíbrio, com ponderação, com bom senso. Por isso, talvez tenha sido a obra Gênese a última delas. Porque é engraçado pensar, o livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. E sabemos, cada uma dessas partes se desdobrou em um outro livro, formando o todo do Pentateuco kardeciano. 5 obras, a Basilar e as 4 colunas, que dão o sustentáculo do Espiritismo. A primeira parte, Deus, criação, das causas primárias. A segunda parte, falando da interação entre o mundo espiritual e o mundo corporal, que foi desdobrada depois em O Livro dos Médiuns, a segunda obra da codificação. A terceira parte, das leis morais, desdobrada na terceira obra da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. A quarta parte, penas, consolações, desdobrada na quarta obra
da doutrina dos Espíritos, o céu e o inferno. E a primeira parte? Se era a primeira, porque foi a última. Senão porque era esse o contexto espinhoso, era essa ferida aberta que Kardec teria de se propor a tratar. Reharmonizar essas forças que por séculos estavam a se digladiar. Por isso a espiritualidade foi prudente. Consolidou primeiro o espiritismo no aspecto filosófico, em seu aspecto moral, para que depois sólido, firme, seu aspecto experimental também, firme, pudesse enfim abordar esse tema. Surge então a última das obras, desdobrando a primeira parte de O Livro dos Espíritos, a Gênese. Como que fechando esse ciclo e trazendo agora, com tudo que ele junta, com tudo que ele agrega, novas lentes, para olharmos, inclusive, para aquele texto lá atrás, do Gênesis. Isso Kardec mesmo fará. Terá um capítulo dedicado a estudar Gênesis de Moisés, à luz do Espiritismo. Para ver que ali temos sementes de grandes verdades. Era preciso aprender a olhar, a identificar. Porque agora, à luz de tudo que aprendemos com o Espiritismo, com Kardec mesmo, com os outros espíritos que depois vieram ainda mais complementar essa obra, como Emmanuel, como André Luiz, temos nós elementos preciosos para voltarmos àquele texto com esse novo olhar. Daquele primeiro versículo que citava, agora o nosso entendimento pode ser bem distinto. No capítulo 1, versículo 1 do Gênesis, lá está. No princípio criou Deus, a palavra verdadeiramente está no plural, Elohim. E aí a gente fica a pensar, o que ele quer dizer com isso? Vem João e nos trouxe aquele acréscimo. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. Vem Emmanuel, e será que por acaso, no capítulo 1 do seu livro, A Caminho da Luz, começa a dizer: rezam as tradições do mundo espiritual, que no domínio, que no controle do sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros. Os arquitetos divinos, os engenheiros, como está lá, o divino escultor, aquele que, estando junto de Deus desde o princípio, amparado por esses seus ministros, por esses espíritos que o amparam, pôde então formar, dar forma à terra, que era sem forma e vazia. Pega aquela massa informe, dirá Emmanuel, vinda da nebulosa solar, e com auxílio dos seus biólogos, geólogos e tudo o mais, começa a moldar, a dar forma. E olha só interessante, fala-nos o texto do Gênesis, que existia ali um elemento fundamental, e pairava o Espírito de Deus por sobre as águas. Águas. Que águas eram essas? Fala-nos mais o texto, diz: as águas de cima foram separadas nas águas de baixo. E aí nós temos o recurso da doutrina espírita a nos explicar. André Luiz, logo no capítulo 1, na primeira parte do seu livro Evolução em Dois Mundos, começa dizendo o plasma divino. O plasma divino, ou o fluido cósmico, o hausto do Criador, a força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes num oceano. Fluido, água. O elemento primordial, o fluido cósmico universal, do qual os Espíritos nos falam, por exemplo, na questão 27 do Livro dos Espíritos, ao nos apresentarem a Trindade universal, Deus, Espírito e Matéria. No princípio criou Deus o céu e a terra. Como a nos dizer que a terra ali era o símbolo do elemento material, e era o céu ali o símbolo do elemento espiritual. E Deus, atuando através dos seus co-criadores em plano maior, que André Luiz irá nos dizer também no capítulo 1, criando, coordenando, gerindo tudo isso. Veja como o nosso olhar se abre para Gênesis. Veja como nós chegamos a uma nova Gênese. Não mais 6 dias,
Entendemos agora, cada dia, como um período simbólico, em que, com o trabalho multissecular de uma amorosa paciência, esses espíritos, sob a tutela e a regência de Deus, foram preparando essa casa para um dia nos receber. Não mais um Criador mágico que no estalar de dedos tira as coisas, mas sim o Criador que permite que a criatura participe e colabore na criação. E nesse processo, cresça também. Porque foi isso que, aos poucos, a própria ciência material foi nos descortinando, ampliando para nós essa visão do infinito, do cosmos. Um Criador grandioso. Então agora, com tudo que essa obra agrega para nós, nós temos um novo olhar para o que seja o universo, daquilo que hoje nós conseguimos abarcar com a ciência material. Temos nós uma dimensão um pouquinho mais acurada do que seja Deus e do que seja a sua criação. Saímos daquela velha concepção da Terra como centro do universo. Como disse mesmo Jesus, muitos céus e muitas terras passarão, ou seja, passamos por muitos conceitos do que fosse o céu e do que fosse a terra. Hoje já temos outra visão. Hoje já entrevemos melhor, com os recursos que temos, a grandiosidade da criação. Sabemos hoje, com o Hubble, por exemplo, que está para se aposentar, será substituído por outro, que irá ampliar ainda mais o nosso olhar. E o Hubble pôde nos dizer, ou melhor nos explicar aquela frase de Jesus: há muitas moradas na casa do meu Pai. Sabemos hoje que temos da ordem de, no universo visível, naquilo que podemos abarcar, 2 trilhões de galáxias. Cada uma dessas galáxias, com em torno de 200 a 300 bilhões de sóis, de estrelas, sem contar os planetas. Sabemos hoje que a estrela mais perto de nós está a 4 anos-luz. Um ano-luz não é uma medida de tempo, é uma medida de distância. A luz, em 1 segundo, percorre 300 mil quilômetros. 7 voltas à Terra e um pouco mais, em 1 segundo. Então, para sabermos quando ela percorre em 1 minuto, multiplicamos por 60. Em 1 hora, multiplicamos por 60 de novo. Em 1 dia, por 24. Em 1 ano, por 365. Resultado, 9,5 trilhões de quilômetros. Isso é um ano-luz. E a estrela, que é a mais próxima de nós, como dizemos lá em Minas, logo ali, está a 4 anos-luz de nós. Isso significa dizer que se eu viajar, se fosse possível viajar numa nave à velocidade da luz, o que não é possível, Einstein já nos mostrou que nada que tenha massa pode viajar à velocidade da luz, então teremos de viajar de outra maneira, ou com outro corpo. Nós gastaríamos 4 anos para chegar lá. Mas nós sabemos que existem galáxias e estrelas que distam de nós 13 bilhões de anos-luz. Isso quer dizer que a luz que saiu de lá 13 bilhões de anos atrás está chegando hoje, aqui. Nós estamos vendo o que lá se passou há 13 bilhões de anos atrás. Isso do universo que a gente enxerga. Desse universo em que a gente está, sabe-se lá quantos mais há. Então, uma outra visão da criação divina. É um Deus agora de uma dimensão inconcebível. E esse é um dos grandes contributos que a ciência deu, despertando a religião daquelas suas velhas visões antropomórficas de Deus. Se há um Criador, ele não pode ser tão pequeno como concebíamos. Se há um Criador, a sua definição mais próxima é aquela que está lá, talvez, no Antigo Testamento, e que muitas vezes é olhada de uma maneira diferente. Quando Deus pede para Abraão, saindo da sua tenda, que olhe para as estrelas, diz: você sabe, você consegue contar? E o seu nome no Antigo Testamento? Senhor dos Exércitos. Mas a tradução, talvez mais adequada,
da expressão hebraica Adonai Tsevaot, seja Senhor das estrelas. Se há um Criador, só pode ser Ele esse Senhor das estrelas. E mais, vem o Espiritismo, por sua vez, trazer o seu contributo, falando-nos não só do Criador, do que há aí, da matéria, mas falando-nos do Criador, do mundo espiritual, de tudo que há, daquilo que preexiste, sobrevive à efemeridade da materialidade. Outras dimensões, outras esferas, o infinito. É agora uma nova visão de Deus, e por conseguinte da sua criação, e por conseguinte de nós mesmos, da nossa origem e da nossa destinação. Por isso dirá Kardec, na sua feliz definição sobre o Espiritismo, na obra O que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos. Da natureza, da origem e da destinação. Da Gênesis, e ao mesmo tempo, estudando a Gênesis, a destinação, o alfa e o ômega. Essa é agora a nova dimensão que temos. E é com esse pano de fundo que nós somos convidados a olhar para a nossa vida. Porque diante desse pano de fundo, que agora o Espiritismo descortina e rasga para nós, abrindo esses horizontes, diante desse pano de fundo, o que são as nossas lutas? O que são os momentos difíceis? O que são as nossas preocupações diante do infinito? Porque a nossa alma se alimenta disso. A grande crise que o mundo vive hoje ainda, agarrado que está pelas algemas do materialismo, é uma crise de sentido. E uma crise de sentido é uma crise de falta de horizontes, de perspectivas mais vastas. E é exatamente isso, o que essa visão da Gênese vai nos trazer. Diante da vastidão que agora nos encanta, o olhar. O que são alguns anos de luta, de trabalho. Ganhamos nova força para perseverar, para continuar, porque sabemos que agora, e temos mais do que o conhecimento, a convicção de que o nosso destino, a nossa destinação não repousa no túmulo, mas sim nas estrelas. E para além das estrelas, no infinito e na eternidade. Então é esse o olhar e o horizonte que Leon Denis vai também nos convidar a enxergar, para que a gente possa alimentar o coração de força e de esperança para caminhar, porque é o horizonte, é o objetivo que nos faz caminhar. Quando o perdemos de vista, falta-nos força para superar. É isso que Leon Denis vai nos pedir para fazer na sua obra O Grande Enigma, numa das mais belas páginas que eu já pude ler dele, ou num dos mais belos capítulos de toda a sua obra. Capítulo 14, elevação. Se nós estamos aqui a buscar essa Gênese, nós estamos, na verdade, a buscar essa elevação. Porque só nos elevando haveremos de a compreender. Então ele diz: Espírito, alma, tu que percorres estas páginas, de onde vens e para onde vais? Não é essa a pergunta essencial? De onde eu venho e para onde eu vou? Sobes do fundo do abismo e galgas os degraus inumeráveis da escada da vida. Tu caminhas para as moradas eternas, onde a grande lei nos chama e para as quais a mão de Deus nos conduz. Vais para a luz, para a sabedoria e para a beleza. Contempla e medita, ou seja, para e olha, e enxerga, e vislumbra. Por toda parte, obras belas e potentes solicitam a tua atenção. Em seu estudo, aurirás
com coragem e confiança, o justo sentimento do teu valor e do teu futuro. Ou seja, é no estudo desse infinito, dessa imensidão, que a gente aure, que a gente adquire a coragem e a força do sentimento, da certeza quanto ao nosso futuro e à nossa destinação. Os homens só se odeiam, só se desprezam porque ignoram a ordem magnífica pela qual estão todos estreitamente aproximados. O teu caminho é imenso, é infinita a jornada, mas o fim excede em esplendor tudo quanto podes conceber. Agora, pareces bem pequeno no meio do colossal universo, mas tu és grande pelo pensamento, grande por teus destinos imortais. E mais adiante, vai ele concluir. Em nossos dias, o céu não pode ser o que foi tanto tempo para a ciência humana. Nem o espaço de beatitude, antes entrevisto pela religião, nem o espaço vazio entrevisto pela ciência humana. Em que foi tanto tempo para a ciência humana, isto é, um espaço vazio, triste e deserto. O infinito se transforma e se anima. O círculo de nossa vida se alarga em todos os sentidos. Sentimos-nos ligados a esse universo por 1000 laços. Sua vida, a vida desse universo, é a nossa. Sua história é a nossa história. Fontes desconhecidas de meditação, de sensação se abrem, e o futuro toma aos nossos olhos caráter muitíssimo diferente. Uma impressão profunda nos invade ao pensar em destinos tão amplos. Para sempre somos unidos a tudo que vive, ama e sofre. De todos os pontos do espaço, de todos esses astros que brilham na extensão, partem vozes que nos chamam. As vozes dos nossos irmãos mais velhos, vozes que nos dizem: marcha, marcha. Eleva-te pelo trabalho, faze o bem e cumpre o teu dever. Venha a nós outros que, iguais a ti, pensamos, lutamos e sofremos nesses mundos da matéria. Vem prosseguir conosco a tua ascensão para Deus. Eis a Gênese, eis o universo, eis a criação que agora está diante do nosso olhar. Que possamos, cada um de nós, escutar aquela ordem que lá atrás foi emitida. Ordem, voz, convite que segue ecoando em todos os recantos da criação. E disse Deus: haja luz. Que nós possamos ser, enfim, a luz que brilha. Muita paz a todos nessa jornada rumo a Deus.